Bíblia tem resposta para todas as nossas indagações. Jeremias 17, versículo 7. Mas, bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança está nele. Deixa eu repetir. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, e nem deixará de dar fruto. Eu creio que você não vai deixar de dar fruto. Espírito Santo, nós sabemos que a tua glória tem um peso. Nos faz sentir até o final desta celebração, desse culto racional que viemos oferecer a ti. Que o culto não é nosso, a adoração não é para nós, a palavra não é para nós. Então nos faz sentir até o final deste culto o peso da tua glória, Deus. Que possamos sair daqui renovados, fortalecidos. Que nós possamos sair daqui declarando, não para as pessoas apenas, mas antes de declarar para as pessoas, que possamos declarar para nós mesmos: eu dependo 100% de Deus. A minha dependência está no Senhor. Para essa semana, Senhor, nós queremos declarar que dependemos de Ti. Dependemos da Tua voz, da Tua direção, dependemos do Teu sustento, dependemos da Tua provisão. Dependemos do ar que respiramos, para que possamos cumprir missão e propósito. É o que eu te peço em nome de Jesus. Que a igreja diga. Jeremias está falando sobre o poder da confiança, do poder da entrega, da sua expectativa na mão de Deus. Mas eu digo que, olhando esse texto, esses dias, é muito difícil para nós hoje, porque nós somos autoconfiantes, principalmente na época em que nós estamos vivendo. A autoconfiança nunca foi tão exercida como os nossos dias. O homem ele tem ampliado as esferas do domínio, a compreensão da natureza, desde a criação de medicamentos, armas que nunca antes vistas, a tecnologia que ultrapassam, e é muito aquilo que nós entendíamos como ferramentas. A inteligência artificial, ela é sem dúvida a nova revolução da sociedade. Onde antigamente nós íamos no Google, dava um clique, procurar alguma coisa, e ali nós íamos atrás. E agora, seja no ChatGPT ou em todos os outros, a gente tem tudo ali na mão. Animais são modificados, vegetais, rios têm seus cursos alterados, transposições. O DNA humano hoje começa a ser decifrado, além de técnicas de comunicação, oratória. A expectativa da vida tem aumentado muito. E não vai ser difícil algumas gerações de pessoas viverem 120 ou mais de 120 anos, por todo o avanço tecnológico, por todas as coisas que a medicina tem favorecido e entregue ao homem por seus estudos. Mas qual é o grande mal de tudo isso? É a autoconfiança. É quando a gente se acha muito bom no que faz. E a gente tem os recursos na mão. E a gente confia mais em nós mesmos.
E aí você diz, pastor, eu não sou um acadêmico, eu não sou um cientista, eu não sou um expert, eu sou um simples servente de pedreiro, eu trabalho no telemarketing, eu sou uma pessoa comum, trabalho no comércio, mas isso também está com a gente. Nós estamos nos tornando cada vez mais autoconfiantes, ao ponto das nossas orações estão ligadas às coisas que a gente acha possível. E a oração deveria ser descolada de tudo aquilo que é possível. A gente ora a Deus, sabe que Ele pode todas as coisas. E sem nenhuma análise, a gente abriria a boca e pediria. Mas hoje não. A gente analisa as possibilidades. Se a gente imagina que tem uma possibilidade, a gente ora. Se a nossa cabeça diz que é impossível, a gente já nem ora mais. Porque, na verdade, não é uma oração de quem realmente confia em Deus. É uma oração de quem é autoconfiante, dizendo, eu vou analisar, se tiver chance, eu vou orar. Se não tiver chance, eu não vou nem perder meu tempo. E é por isso que o ateísmo está crescendo. É por isso que o número de desigrejados está crescendo. Porque de alguma forma as pessoas estão perdendo a capacidade de depender de Deus. E a coisa mais engraçada é que quando você conversa com um desigrejado, ele diz, olha, eu estou afastado da igreja, mas não estou afastado de Deus. Porque quem serve um Deus, e a pessoa diz, por que eu vou servir a Deus se eu resolvo tudo? Do que me serve um Deus se é na força do meu braço que eu ponho comida na mesa? De que me serve Deus se são os meus contatos que me fazem com que as portas se abrem? A verdade é que algumas vezes Deus não serve para nada e eu resolvo tudo. Em contrapartida disso, aquele que depende de Deus, Jeremias diz que ele é como uma árvore plantada junto aos ribeiros, e aconteça o que acontecer, as folhas não caem e ele não vai parar de dar fruto. E dá fruto quando, pastor? Todo tempo, o ano todo, todo ano, todo ano. O contrário também é verdadeiro. Aquele que depende do homem faz do seu braço a sua própria força, que não consegue produzir absolutamente nada. Em Mateus capítulo 24, versículo 12, Jesus diz assim, olha, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Esse amor está relacionado à oração, à fidelidade, à dependência de Deus. E a gente tem que lutar contra a autoconfiança. A gente tem que ter uma fé descolada da nossa própria opinião. A gente tem que lutar contra nós mesmos para libertar nossa vida espiritual das cadeias desse mundo. Na oração do Pai Nosso, Jesus disse, seja feito aqui na terra como no céu. As nossas orações não deveriam ter limites. Nossos pedidos não deveriam ser feitos depois das calculadoras. A nossa esperança não deveria estar ligada àquilo que nós ouvimos dos outros. Simplesmente olhamos para Deus e vemos a sua glória. Abrimos a boca e dizemos, Deus, é o que diz a Bíblia. Me pede as nações e te darei por herança. E a gente baseia a nossa vida naquilo que as pessoas estão dizendo. Quando a gente deveria dizer, Deus, gera em mim o sobrenatural.
mas tem sido um desafio. Nós estamos inseridos no mundo da autoconfiança. Nós estamos inseridos no mundo dos coaches. Você pode, você é capaz, você pode, você é capaz. E Deus nunca entra nisso aí. Você pode, você é capaz, você consegue. Se nós não vigiarmos, a nossa fé vai morrer. E se a nossa fé morrer, nós seremos os mais miseráveis homens. Imagina ser um cristão que a minha vida é arrumar confusão com os outros. Imagina ser um cristão que a minha vida é chorar pelos cantos. Imagina ter um Deus que pode fazer tudo e eu viver de cabeça baixa, carrancudo, brigando por lugar e espaço. Pessoas que estão brigando por lugar e espaço até na sua vida profissional, porque elas esquecem que não precisam brigar por lugar e espaço, porque o Deus que nós servimos, Ele traz à existência aquilo que não existe. E ficamos brigando por espaços. E não conseguimos entender, irmãos. É brigando por meia dúzia de trocados que está no meio da gaveta. Mas isso acontece com alguém que confia em si mesmo, com alguém que confia nos seus próprios planos, na sua própria estratégia, e ela não deixa que as águas do rio a leve, mas ela quer fazer o seu próprio curso, ela quer fazer a sua própria direção, ela não deixa as águas do rio levar. O excesso de confiança tem tirado de nós a coisa mais linda que um cristão tem quando ele entrega a vida para Deus. O que é, pastor? Dependência de Deus. Responder para tudo que eu não entendo, eu dependo de Deus. Para todas as coisas que não estão funcionando na minha vida, eu preciso dizer, eu dependo de Deus. O que que você vai fazer? Não sei. Eu estou à mercê da voz do Espírito Santo, porque a minha dependência vem de Deus. Para todas as pressões que batem no meu coração dizendo alguma coisa, é a maioria das ideias, irmãos, que às vezes vem, e eu vou te dizer uma coisa, a maioria das ideias que vem na nossa mente é a ideia de jirico, é a ideia que vão piorar a nossa vida. Eu vou olhar para a minha ansiedade, eu vou dizer para ela, fica quietinha aí no seu cantinho, porque eu dependo de Deus. Para tudo aquilo que eu não entendo, eu dependo de Deus. Eu vou contar até 3 e eu quero que você repita bem alto, eu dependo de Deus. 1, 2, 3. Eu dependo de Deus. É por isso que muitas pessoas estão em depressão. Depressão é excesso do passado. Estresse é excesso do presente. Futuro é excesso de ansiedade. Se você está em depressão, tem excesso de passado. Se está estressado, tem excesso de presente. Se está ansioso, tem excesso do futuro, seja passado, presente ou futuro. Isso é que você confia mais em você do que em Deus. Porque, queridos, dependência, diga comigo assim, olha, dependência é um lugar para estar. Quando eu estou dependente, eu não estou estressado, eu não estou deprimido, eu não estou em depressão, eu não estou ansioso, porque eu sei em quem eu tenho crido. Dependência de Deus. E eu quero, querido, usar um texto bíblico como ferramenta para a gente mergulhar aqui. Neemias capítulo 1, versículo 2. Hanani, um dos copeiros, veio de Judá com alguns outros homens. E lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro
estão lá na província, passam por um grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado. As suas portas foram destruídas pelo fogo. Bem, o cenário aqui é o seguinte: por conta da desobediência, Deus permitiu o cativeiro, a Babilônia veio, destruiu Jerusalém, levou todo mundo cativo. E Deus já tinha feito uma profecia que esse cativeiro duraria 70 anos. Durante 70 anos o povo ficaria cativo, como forma de se arrepender e de lembrar. Pois bem, os 70 anos estão chegando ao fim. E Deus levantaria 3 homens para testar o que foi destruído. 3 homens simples. 3 homens simples. Esdras e Zorobabel como líderes proféticos e Neemias como um grande construtor. Agora a gente precisa entender uma coisa. Neemias é copeiro lá na Síria. Neemias não é um homem de grande pedigree. Ele não é uma pessoa que tem um grande potencial. Ele experimenta a comida do rei antes do rei comer. E se você analisar, a posição de Neemias era complicada. Porque se alguém quisesse envenenar o rei, quem seria o primeiro a morrer? Neemias. Então, podemos dizer que era o copeiro bucha. Quer envenenar o rei, o primeiro a morrer vai ser esse cara. E Neemias era copeiro. Em um belo dia ele anda pelo palácio e ele encontra um homem chamado Hanani. E ele vai perguntar sobre a sua terra natal. E ele vai ouvir uma notícia que vai mexer com ele. E o Hanani vai dizer: olha, os que estão vivos, porque não é muito que sobreviveu, a maioria morreu. E ele vai dizer: olha, os que estão vivos estão em plena miséria. A cidade está destruída. As muralhas estão no chão. Os portões estão queimados. E ele diz para Neemias: não há nada lá. Nada, nada, nada. E quem está lá está na miséria. E é uma situação que você olha para si e você não há o que fazer. Porque a reconstrução e recomeço são precedidos de fracasso. É tudo por causa de algo que deu errado. Reconstrução e recomeço são precedidos de uma tragédia. E aqui a maioria dos casamentos nunca vão ser reconstruídos. A maioria de vidas ministeriais nunca vão ser reconstruídas. E aqui a maioria dos profissionais, dos empresários que quebraram nunca vão ser reconstruídos. Porque nós não sabemos reconstruir com Deus. As pessoas querem reconstruir com gente. As pessoas querem reconstruir no grito, na sua força. A gente quer reconstruir no braço, a gente quer reconstruir fazendo cursos. Mas todo recomeço e toda reconstrução sem Deus não vai dar certo. Toda reconstrução e recomeço sem Deus vai dar ruim. Você pode dizer: poxa, eu perdi tudo, ok. Você precisa de uma reconstrução. E sem Deus não tem como. É mais difícil reconstruir porque o sentimento é pesado. Porque uma parte da minha vida eu tenho confiança em mim mesmo. Porque eu digo: eu vou dar conta, eu vou conseguir, eu vou me levantar cedo, eu vou trabalhar, eu vou me esforçar. Eu já vi pessoas melhorando suas vidas, na reconstrução. Quando mexem com os seus hábitos, mudam as suas rotinas, acordam mais cedo, mudam a alimentação, começam a vir para a igreja. Mas olha, o ativismo não significa que Deus está fazendo algo com você. Apenas às vezes ocupar o tempo com atividade não significa que Deus está fazendo algo com você. Estar em atividade não significa que Deus está fazendo o que tem que ser feito na minha vida.
A Bíblia vai dizer que Jerusalém era o símbolo de todo o judeu. Em Jerusalém é que o judeu amava estar. E agora tudo que ele amava, todo lugar que ele amava, está no chão. E Neemias, quando ele ouve que está tudo no chão, os portões queimados, a riqueza da cidade destruída, Neemias se envolve com aquela situação para reconstruir. E olha o que diz o versículo 13 do capítulo 2 de Neemias. De noite, saí pela porta do vale, na direção do monte do dragão e da porta do esterco. Olha o que diz: examinando o muro de Jerusalém, que havia sido derrubado, suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Eu quero te ensinar algo aqui para você viver uma reconstrução, mas dependendo de Deus. Nós temos algo para reconstruir aqui, uma família que não é mais a mesma, um casamento que está em frangalhos, uma vida ministerial que no passado nós falamos assim: olha, eu fui muito bom nisso, olha, no passado eu era muito usado nisso, olha, na outra igreja eu era muito bom nisso, eu era muito bom em adorar, eu era muito bom em dar aula, eu era muito bom em cantar, e eu estou hoje, se assim posso dizer, espiritualmente uma porcaria. O que você tem que fazer? Se você estudar a vida de Neemias, essa reconstrução, você vai ver que Neemias, ele nos dá um show. A primeira coisa, para você que anota, a primeira coisa, encare a realidade. Neemias chorou porque os muros estão no chão. Até que você chore pelo que está no chão, você não vai ter força para reconstruir nada na sua vida. Não é ter raiva, não é ter ódio, não é ficar desabafando na internet. Neemias, ele chora no capítulo 1, versículo 3 e 4. E no capítulo 2, versículo 13, ele vai até Jerusalém. E a Bíblia diz que ele vai inspecionar as portas que estão no chão. A pergunta que eu te faço: qual foi a última vez que você parou para examinar a sua vida? Qual foi a última vez que você parou para analisar a sua vida? Para você examinar a realidade da sua vida. Não é para você ficar contando histórias sobre você mesmo, que não amenizam, que não curam. Até ameniza, mas não te cura. Discurso bonitos que só você acredita e ninguém acredita. Histórias que são emocionantes para mostrar o quanto nós somos injustiçados, o quanto a vida é difícil para todos nós. E aí é legal, porque a gente ajunta uma galera, e aí a gente conta a nossa história. Só que quando termina a nossa história, cada um vai para a sua casa. E eu fico no meio de entulhos, e nada na minha vida muda. E você quer reconstruir a sua história triste? Ou você quer reconstruir a sua vida? Você quer contar uma história para que todo mundo tenha dó de você? Ou você quer reconstruir encarando a realidade? A realidade pode ser péssima, mas ela precisa ser encarada. Tem gente em que precisa, entender que o casamento acabou, que está dormindo do lado de um cara estranho, de uma pessoa estranha. Credo, pastor, que é isso? Não tem mais vida de casado. E por mais que se maqueie, pega na mão na hora de vir para a igreja, sorri, mas sabe que o casamento acabou. Eu não estou falando isso para você separar. Eu estou falando que não virá sobre o seu casamento um avivamento se você não encarar a realidade. Nosso casamento está mal, vamos recorrer àquele que pode restaurar tudo isso aqui, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Que vai empurrando até uma hora que realmente vai chegar o divórcio, porque já está mal há muito tempo, mas não quer encarar a realidade. Na frente de todo mundo parece que é o melhor casal, mas não é.
Não tem como vir avivamento se você não encara a realidade e pedir ajuda para Deus. Está devendo, sabe como está o extrato bancário? Está devendo cartão de crédito, está cheio de empréstimo, mas não encara a realidade de cada dia. E pelo contrário, cada dia, cada mês é um crediário novo. Cada hora é um novo crediário. Cada mês é algo novo. Cada mês é uma roupa nova. Mas comprou na Renner e nem pagou a C&A. Nem pagou outro carro, está pensando em trocar. Porque não está encarando a realidade. E quem olha para você não tem a mínima ideia do que você está devendo. Mas anda como gente próspera. Anda, ele está aqui. E ele quer andar com gente que está aqui. E quem está aqui, olha para ele achando que ele está junto. Mas não está, porque não quer encarar a realidade. Se você quer reconstruir a sua vida, tem que encarar a dura realidade. Porque não existe recomeço com bolo, guaraná e docinho. Não existe recomeço com churrasco. Recomeço é com lágrimas. É a autópsia do fracasso. Neemias, ele não pega a música e vai levar a música para os muros de Jerusalém. Neemias não vai levar a música para as muralhas, ele vai chorar. Porque a força que virá para reconstruir o muro que está no chão é quando eu tenho a certeza daquilo que está no chão. É quando eu olho a realidade, cara, esse muro está no chão. É quando eu encaro a realidade da minha vida. Porque eu entendo que o que está no chão, eu tenho a consciência do quanto eu vou ter que trabalhar para pôr de pé. Quando eu tenho essa certeza, eu entendo que só dependendo de Deus eu vou conseguir. Enquanto você se engana, você acha que no braço você dá conta. Mas quando você encara a realidade, você diz: eu não sou capaz de trazer alegria para minha casa. Eu não sou capaz, mas eu estou chorando, porque eu sinto falta de um casamento sarado, eu sinto falta de uma vida profissional digna, eu sinto falta de uma vida espiritual abençoada, eu sinto falta da presença de Deus. E aí você olha no espelho e você diz: eu não sou capaz. Que bom que você não é capaz, porque nessa hora é que Deus vai entrar na sua vida. É quando você diz: eu não sei o que fazer. Ele diz: não, mas não é você que vai fazer, eu é que vou fazer. É quando você depende de Deus. É nessa hora que você vai clamar para que Deus faça aquilo que você não é capaz de fazer. Neemias, quando ele encara a realidade, ele não encara a realidade e entra num quadro profundo de depressão. Não, ele encara, sabe, a realidade de uma forma positiva. Ele encara a realidade de uma forma sadia. Sabe como? Ele dá lugar ao luto. Mas ele não leva o luto para um desabafo. Ele leva o luto para a oração. Sabe, ele leva o luto para o altar. Ele leva o luto para o jejum. Ele leva o luto para chorar aos pés do Criador. E é assim que nós temos que enfrentar. É pegar o nosso luto e levar para a oração, levar para o jejum, levar para o altar. Levar aos pés do Criador. Porque eu tenho certeza que quem chora aos pés da cruz vai alcançar misericórdia, vai alcançar graça, vai alcançar resposta. Quantas coisas estão morrendo na nossa vida e estão morrendo. E aí a pessoa acaba, sabe, se descontrolando, xingando, fumando, bebendo, culpando quem não tem nada a ver, que não tem culpa nenhuma. Pegue o luto, encare a realidade e peça a Deus. E diga: Deus, eu sou incapaz, me ajuda. Queridos, não é sobre ter força, é depender de Deus. Deixa eu repetir para você, não é sobre ter força, é depender de Deus. E Neemias faz algo que eu e você temos que fazer. O que eu não posso fazer, eu entrego para Deus. E o que eu posso fazer, eu vou fazer.
Eu quero dizer para você o que você não pode fazer. Presta atenção, olha para mim, o que você não pode fazer não é problema seu. Se você tentar fazer o que você não pode fazer, você vai enlouquecer. Se você acordar para fazer essa semana o que só Deus pode fazer, você vai cansar, você vai se desgastar. É por isso que eu convido a você a fazer tudo o que você pode fazer. Mas tudo que você pode fazer, coloque sangue nos olhos. O poder do Espírito Santo sobre a sua vida. E você vai sair dessa celebração hoje aqui de manhã, arregaçando as mangas. E vai fazer tudo o que você pode fazer. Neemias capítulo 2, versículo 2, veja o que diz. Por isso, o rei me perguntou: por que seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração, com muito medo. Sabe o que eu acho interessante? É que Neemias era uma pessoa normal, como eu e você. E ele trabalha de copeiro no palácio de um rei. E ele não manda em nada. Ele é um escravo. E ele nem salário tem. Mas ele sabe que se tocar no coração do rei, e ele sabe que para tocar no coração do rei, só Deus pode. Só Deus poderia tocar no coração do rei para que liberasse ele. Para que o rei desse a ele madeira. Para que Deus desse a ele escolta. Eu não vou sofrer por isso, mas eu vou orar. Eu posso jejuar, eu posso falar com o rei. Eu posso criar uma estratégia para chamar a atenção do rei. Eu posso me posicionar de um jeito que quando eu fizer o que eu posso fazer, presta atenção, quando eu me posicionar para fazer o que eu posso fazer, Deus vai fazer o que eu não posso fazer. O problema é que nós queremos que Deus faça o que nós temos que fazer. Deus nunca vai fazer o que você tem que fazer. Eu vou abrir um parênteses e vou voltar aqui. Jesus chega diante do túmulo de Lázaro e falam para ele: já cheira mal. Qual é a primeira palavra que Jesus diz? Tirem a... Quem tinha que tirar a pedra? Era Jesus? Eram os homens. Por quê? Tirar a pedra é com vocês. Ressuscitar Lázaro é comigo. Ou seja, aprenda uma coisa: Deus sempre vai agir na sua impossibilidade. Diga para quem está do seu lado: Deus não vai estudar por você. Mas se você estudar no dia da prova, Ele vai iluminar a tua mente e você vai tirar a melhor nota. Então, quando eu me posiciono de um jeito que quando eu sei o que eu posso fazer, Ele vai fazer o que eu não posso. O problema é que nós queremos que Deus faça o que eu tenho que fazer, o que você tem que fazer. Nós queremos que Deus faça o que é para mim você fazer. Eu não sei para quem eu estou pregando aqui, mas eu tenho uma boa palavra para você. Deus te trouxe aqui para te dizer que Ele não está feliz com a sua vida no chão. Há uma unção que nessa manhã vai ser derramada sobre você hoje e vai te dar condições de reconstruir tudo que está no chão. Essa reconstrução não virá do dinheiro. Essa reconstrução não virá de apoio humano. Não vamos criar um grupo de apoio humano. O melhor apoio que a gente tem vem do céu. É de lá que virá a reconstrução. Aí no apoio, sabe qual é o problema do apoio humano? Eu dependo do grupo do Tano. Vamos nos reunir para tomar um café, mas ninguém se reúne para orar. Ninguém se reúne para dizer: olha, cara, eu vou te dizer uma coisa, eu posso até orar por você, mas a tua dependência não pode estar em mim, tem que estar em Deus. Esse é o grande mistério. Essa reconstrução virá de um novo nível de dependência de Deus, onde a partir de hoje você vai esvaziar o seu coração e você vai voltar a dormir, porque tudo aquilo que você não pode fazer, você não vai mais sofrer. Preste atenção, você não pode convencer as pessoas. Você não pode abrir algumas portas. Você não pode fechar alguns contratos.
Aí você fica, nossa, eu queria tanto fechar esse contrato. Você não pode, alguns contratos que você não vai poder fechar, mas você vai orar, você vai jejuar, você vai adorar. Você vai obedecer, você vai pôr um sorriso no rosto, você vai voltar a profetizar no meio do caos. E quando Deus vê que você pode fazer aquilo que você pode fazer, eu volto a te dizer, Ele vai fazer aquilo que você não pode. O cara vai te ligar, fulano, vamos marcar uma reunião, vamos assinar esse contrato, e você achou que o contrato tenha sido assinado, mas Deus interviu, porque você estava orando, jejuando, dizendo, Senhor, está nas tuas mãos, eu dependo de ti. Veja, Neemias não podia tocar no coração do rei, mas ele poderia estar ali. E olha, irmãos, que interessante que todos os dias Neemias entrava na sala do rei. Todos os dias Neemias dava comida ao rei. Se Neemias fosse alguém instável, que vira e mexe, estava com a cara triste, naquele dia o rei ia olhar para ele e dizer, é mais um dia desse temperamental Neemias. Um dia vem me dar comida alegre, outro dia vem me dar comida chateado. Você conhece alguém assim? Que um dia está bem? No outro dia você tem que esperar lhe dar o bom dia para saber como é que você vai reagir. Temperamental. Tem gente que às vezes eu fico olhando, falo para o pastor, não, esse não é bipolar, esse é pentapolar. Essa é penta, é hexapolar, está mais do que o Brasil na Copa. Porque cada dia está de um jeito. Se Neemias fosse um cara assim, o rei ia falar aí, é mais um dia só, mais um. Neemias é assim mesmo. Cuidado com as suas emoções, porque se você não sabe sofrer pela causa certa. Cuidado com as suas emoções, porque se você não sabe sofrer pela causa certa, tem pessoas que nunca vão te ajudar. Porque elas não vão saber quando você precisa, quando é verdade ou quando é frescura. Neemias, sabe? E se for para chorar, chore por algo que vale a pena. Neemias chorou no dia em que realmente precisava chorar. Essa estação da sua vida vai exigir maturidade de você. Maturidade é chorar pela causa certa. Maturidade é enxergar o que Deus pode fazer. E eu quero liberar essa palavra dentro do seu coração para fora. O Espírito Santo vai te dar maturidade. Sabe, eu quero declarar que você vai receber maturidade. Eu quero declarar que o Espírito Santo vai te forjar. E você vai ser uma pessoa, não vai ser mais uma pessoa instável. Você não vai ser aquela pessoa que vai viver na reconstrução sozinho. Porque se você tentar reconstrução sozinho, se você tentar recomeçar sozinho, não vai conseguir. Você vai enlouquecer sozinho. Porque tem dias que nada vai dar certo. E é uma batalha atrás da outra. E eu não sei qual é o tempo. Se eu pudesse colocar no tempo, na folhinha do calendário, e dizer, olha, daqui a uma semana, daqui a 3 dias, daqui a um mês, a sua casa vai ser restaurada. Eu não sei quanto tempo será, mas eu sei de uma coisa, Eclesiastes 3 diz que todas as coisas estão debaixo do céu e tem um tempo para tudo que estamos vivendo e passando. Tem um tempo determinado. Se você depender de Deus, não recebe essa palavra. Se você depender de Deus, não vai faltar comida. Se você depender de Deus, não vai faltar bebida. Se você depender de Deus, não vai faltar sofrimento, não vai faltar alegria. Vai vir a fraqueza, mas Ele vai te dar força. Eu quero declarar, você vai sair dessa celebração abastecido pelo poder de Deus. Eu quero declarar que eu não sei qual é a batalha que você está enfrentando, mas eu vim aqui dizer para alguém nessa manhã, o Espírito Santo não vai deixar essas muralhas no chão. A sua casa será uma casa, a tua casa, que você diz, não, minha casa, eu vim liberar para alguém aqui uma palavra nessa manhã, a tua casa não será envergonhada. O seu ministério não será um ministério infrutífero. Pastor, eu já passei por tantas coisas.
Hoje as suas lágrimas vão estar no altar de Deus. Saia daqui exercitando a sua fé. Quem tem fé aí, diga amém. Então diga para quem está ao seu lado, fé guardada não tem valor. Fé é para ser exercitada, fé é para ser colocada em prática. Sabe porque hoje você está aqui, amanhã você pode tomar uma pancada e você vai dizer pela fé, está tudo nas mãos do papai, minha dependência vem dele. Quando Deus está comigo eu tenho força. Quando Deus está comigo as palavras fluem. Quando Deus está comigo eu sei o que falar. Quando Deus está comigo, queridos, eu não vou ser abatido pelas oposições. Quando Deus está comigo eu não tenho medo do que o homem pode me fazer. Aí você diz, pastor, qual é o livro que eu leio para aprender isso? Não tem livro, não tem livro. É experiência com Deus. Porque todo mundo vai julgar você por onde você mora. Todo mundo vai te julgar se você tem carro, se você não tem carro. Qual é o seu trabalho, qual é o seu salário, qual é a sua conta bancária. Mas se você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, se você é uma pessoa cheia de poder, quando o Espírito Santo, irmãos, está conosco, estamos cheios de poder. E você não é uma pessoa comum, mas quando você está cheio do Espírito Santo, você é uma pessoa que está tomada pela glória de Deus. Você tem que entender que a coroa da criação não é anjo, a coroa da criação não é serafim, a coroa da criação não é querubim, não é Miguel, a coroa da criação é o homem. E o diabo sabe de um perigo de um homem e de uma mulher cheia do Espírito Santo. O homem que aprendeu a depender de Deus, o homem que acorda pela manhã e diz, eu não tenho R$1 no bolso, mas eu quero declarar para os meus medos, eu dependo de Deus. Eu vou entrar naquele hospital, na fila do SUS, e eu sei que está um desafio enorme. Ninguém vai me atender, mas eu vou entrar ali como um homem que depende do Deus Todo-Poderoso. Eu não tenho medo de cara feia. Eu não tenho medo de perseguição. Eu não tenho medo de desemprego. Sabe por quê? Até hoje, Deus me sustentou. Quando alguém diz, olha aí, eu acho que estão falando aí que seu nome entrou na lista de demissão. Você vai dizer, não tem problema não, porque Ebenezer, até aqui o Senhor tem me sustentado. E se eu tiver que ser demitido, o Senhor vai abrir uma outra porta. Enquanto essa porta não abrir, Ele proverá. Quantos podem levantar as mãos e gritar, eu dependo de Deus? Quem está dependendo de Deus está em lugares que tem água. Em estações escassas você estará firme. Neemias capítulo 2, versículo 17. Então eu lhes disse, vocês estão vendo a situação terrível em que estamos? Jerusalém está em ruínas. Suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos. Aí não está dizendo, olha, vamos fazer um museu. Vamos fazer uma missa de 7º dia. Vamos acender uma vela. Vamos fazer uma procissão. Neemias fala, vamos fazer o quê? Olha o que o versículo diz. Vamos reconstruir o muro de Jerusalém para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Ele está até triste, mas vamos reconstruir. Vamos reconstruir para a gente não ficar mais nessa situação. Tem pessoas que parecem que gostam da vida arruinada. Porque mudar dá trabalho. Parece que às vezes é melhor morar em ruínas do que falar como Neemias. Põe de novo aí o versículo. Venham, ao finalzinho que diz, vamos reconstruir o muro de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação. Que situação? Qual é a situação? Então vou repetir 3 vezes para você. Chega de humilhação. Chega de humilhação. Chega de humilhação. Deus está dizendo, pega na minha mão e vamos reconstruir os muros para que a humilhação acabe. Se você depender do homem, o fruto virá quando as coisas melhorarem. Se você depender do homem, você vai frutificar só em algumas estações. Se você depender do homem, você vai depender do humor dele, da vontade dele. Você vai depender da generosidade dele.
Se você fechar comigo, Deus está dizendo: você vai frutificar em todas as estações do ano e vai ter folhas verdes. Irmãos, eu quero dizer para você, em o nome de Jesus, essa é uma manhã de reconstruir. Olha o que diz, olha o que fala o versículo 18. Quando ele chama as pessoas para reconstruir, ele não fica ali, irmão, choramingando pelos quatro cantos. Ele não fica como a hiena, ó vida, ó azar. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e que o rei me tinha dito. E eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se encorajaram para esse bom o quê? Projeto. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus hoje vai te dar coragem para você reconstruir com Ele. Quando, porém, Sambalate, o Eronita, e Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que é isso que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? E eu lhes respondi: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. É a qualidade do cimento? Era a qualidade da pedra? Era a qualidade da arquitetura? Era a qualidade do projeto de engenharia? Ele está dizendo: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Aí continua: nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Mas no que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém e a sua história. Não há nada de memorável que favoreça vocês. Sabe o que Neemias estava falando? Vaza! Mete o pé daqui, porque quem trouxe a gente aqui foi Deus, e quem vai nos dar recurso, quem vai nos capacitar é Deus. A vitória tem relação direta com aquilo que você enxergou que perdeu. E quando você vai depender de Deus a partir de agora, é o quanto você depende de Deus. Aquilo que era para te desesperar, Deus está mandando te dizer, vai te dar força. Aquilo que era para te irritar, Deus está mandando dizer, vai virar persistência na sua vida. Aquilo que era para virar culpa, começa a virar reação. E a minha reação vai gerar um exército de fé. Neemias está falando: chega de humilhação. E eu tenho uma palavra para você que está aqui: chega de humilhação, porque o Espírito Santo vai pegar você pela mão, e eu quero te dizer que Ele vai colocar um caminho novo na sua frente. Chega de humilhação. Meu irmão, sai daqui dizendo: eu estou fechado com Deus, eu tenho um compromisso com Deus, e você vai viver um novo tempo de reconstrução. Irmão, diga para quem está ao seu lado: fecha com Deus. Fecha com Deus. Tem que fechar com Deus. Você vai falar: oh, Deus, sem você não dá para viver. Você vai dizer: eu não quero mais respirar longe de Deus, eu não quero mais viver longe de Deus. É por isso que a gente não pode faltar culto, irmãos. É por isso que a gente tem que voltar a ser rato de igreja. Os ratos estão indo para os bueiros, não estão mais nas igrejas. Tem que voltar. Ah, você vai para a igreja domingo e quarta? Vou porque lá é o melhor lugar para mim estar. Vou porque toda vez que eu chego lá desanimado, o Espírito Santo me renova. Toda vez que eu chego lá cansado, eu sou fortalecido. Toda vez que eu chego lá triste, desanimado, alguém logo lá no Boas-Vindas me dá um abraço cheio de unção, e eu já estou no culto cheio de alegria. É com Ele, meu, sem Ele não dá. Para mim me preparar para todas as batalhas da vida. Eu não sei para quem eu estou pregando aqui, mas a Bíblia diz que em 52 dias os muros que estavam no chão foram reconstruídos. Mais de 150 anos foram reconstruídos por um homem que não dependeu do homem, mas dependeu de Deus. E começou a depender de Deus, declarando: irmão, se você depende de Deus, eu quero declarar uma palavra para a sua vida. Se você depende de Deus, eu quero, diz que os muros foram reconstruídos em 52 dias. Se você depende de Deus, eu quero ser profeta para a sua vida e dizer: Deus vai derramar sobre você uma unção de aceleramento. As coisas vão acelerar. Para de se estressar com bobagem. Dependa de Deus.
Sai das fofocas. Saia dos conchavos. Deixa de ser idiota, deixa de ser bobo. Não, eu tenho um conchavo e esse conchavo é que vai me dar mais dinheiro. Esse conchavo é que vai me fazer crescer. Você acha que são os poderosos que vão te sustentar? Não, eu tenho um conchavo. Esquece isso em nome de Jesus. Sua dependência está em Deus. Diga comigo, meu sustento está em Deus. Porque é Ele que põe o pão na tua mesa, é Ele que abre a porta, é Ele que te dá saúde, é Ele que cuida das suas emoções. Irmãos, a Bíblia diz que é Ele que promove, é Ele que abate, é Ele que cura, é Ele que liberta. Ele está conosco nesse dia e eu vou depender dEle, porque quando Ele abrir uma porta para mim, ninguém vai fechar. E Deus está dizendo, dependa de mim, dependa de mim, dependa de mim, confia em mim. Dependa somente de mim. Deus está dizendo, olha, sai do banco aí, sai, vai para o banco do passageiro, deixa eu dirigir o ônibus da tua vida, sai, pula para o banco do lado, deixa eu tomar o volante, que você vai chegar aonde eu quero que você chegue. Para, irmão, de ficar dependendo dos outros. Por que você está aí com cara de maracujá? O fulano disse que ia fazer, depositou tudo no fulano e quebrou a cara. Sabe por quê? Não é fulano, não é pastor, não é líder, é Deus que vai fazer. Como eu faço isso? Não reclame, clame, não murmure, glorifique, não duvide, creia, dependa dEle, querido, dependa dEle. Preste atenção, nem sempre a minha cabeça vai estar boa, mas a minha boca não é guiada pela minha cabeça, a minha boca é guiada pela voz do céu. E eu quero encerrar com o capítulo 6, versículo 15 e 16 de Neemias. Olha o que diz, capítulo 6, versículo 15 e 16. O muro ficou pronto no dia 25 de Elu, em 50, quantos dias? 50 aí? Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas. Abateu-se o seu orgulho, pois perceberam que essa obra, aleluia, havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Você não vai fazer nada sozinho, Deus vai fazer com você. Eu leio isso aqui, eu quero dizer uma coisa para você. Sua família vai dizer, olha, eu tenho que reconhecer que eu vejo Deus na sua vida. Pessoas no seu trabalho na hora do almoço vão te dizer, estou admirado. Aí você vai perguntar, por quê? Realmente Deus está com você, porque isso que você está vivendo só Deus pode fazer. Você vai entrar em ambiente que as pessoas vão bater palmas e dizer, teu Deus é poderoso. E quando isso acontecer, você vai dizer, realmente eu dependo de Deus. Versículo 16 diz, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de Deus. Hoje é uma manhã de reconstrução, mas é com o Espírito Santo. Fica de pé. E antes da gente cantar, feche seus olhos, curve sua cabeça. Diz que Neemias foi corajoso e encorajaram-se